Irmãos, boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Amém? Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos nessa noite agradecer ao Senhor. Vamos fazer uma oração nesse momento de gratidão ao Senhor, de confissão dos nossos pecados. A nossa alma anela pela presença do Senhor nessa noite. E mais uma vez eu digo a você, nós estamos aqui juntos. Nós daqui, vocês daí, mas nós estamos aqui juntos para louvarmos ao Senhor. Estamos num culto, então que você nesse momento separe esse momento e interceda e ore ao Senhor e se coloque na presença do Senhor, não apenas não apenas assistindo, mas prestando um culto ao Senhor. Então que nesse momento você possa separar esse momento. Não tirar sua atenção, não deixar nada tirar sua atenção, mas que nesse momento você esteja com os olhos fixos no Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou aqui nessa noite para cultuar ao Senhor, para dizer ao Senhor que eu amo, que eu te amo, Pai. Então que nessa noite você esteja disposto a isso. O momento é rápido, passa muito rápido. E nós não temos tido o privilégio de estarmos aqui todos juntos. Então não vamos desperdiçar essa oportunidade, não vamos desperdiçar esse tempo de estarmos juntos louvando ao Senhor e adorando o seu santo nome. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, Senhor, nós glorificamos o teu nome, Jesus. Exaltamos o teu nome, Senhor. Senhor, porque só tu és digno de toda adoração, todo louvor, meu Pai. Senhor, aqui estamos, Pai, diante de ti com os nossos corações gratos, Pai. Estamos aqui, Senhor, diante de ti, Senhor, para te prestar culto, para dizer, Senhor, o quanto nós te amamos, para dizer, Senhor, o quanto a nossa alma anseia pela tua presença, Deus. O quanto a nossa alma anseia, Senhor, por mais de ti, Pai. Senhor, nós te agradecemos pela tua proteção, pelas tuas bênçãos derramadas, Pai, a cada dia sobre nós. Nós te agradecemos, Pai, pelos milagres diários que vemos constantemente nas nossas vidas, Deus. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelas pequenas coisas, Deus. Pela chuva que cai sobre a terra, pelo ar que respiramos. Nós te agradecemos porque tu tens providenciado tudo, Senhor. Tu tens providenciado todas as coisas, Deus. Tu tens sido Deus da nossa provisão, Pai. Oh, Senhor, louvamos ao Senhor, Senhor, Deus da cura, Senhor, da provisão. O Deus conosco, nosso auxílio, nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da tribulação, Deus. Oh, Jesus, nós te louvamos porque a tua palavra é verdadeira, Deus. Oh, Senhor, a tua palavra tem se cumprido, Pai. Oh, Jesus, nós te louvamos pela tua fidelidade, Senhor. Oh, Jesus, nós te louvamos, Pai, pelo teu cuidado, Pai, conosco, Senhor, em cada detalhe, Senhor. Em cada detalhe da nossa vida nós vemos, Pai, a manifestação, Senhor, da tua grandeza, Deus. Oh, Jesus, nós olhamos para os céus, Pai, e contemplamos a tua grandeza, Jesus. Oh, Senhor, por isso nessa noite, Deus, nós queremos louvar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, meu Pai. Queremos te prestar, Senhor, culto, Deus. Oh, Senhor, que o nosso louvor, Pai, possa chegar ao Senhor como um cheiro suave, Deus. Oh, Jesus, que nós venhamos diante de ti rasgar o nosso coração, Pai, e dizer o quanto nós te amamos, Pai, e dizer o quanto és precioso, Senhor. Que tu és o Senhor e Salvador das nossas vidas e que estás acima de tudo e de todos, Pai, e tens o controle sobre todas as coisas. Nós te rendemos graças, Pai, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Vamos ler o Salmo de número 46, um salmo bem conhecido dos irmãos. Mas vamos ler novamente, né? Conhecemos bastante esse salmo, mas vamos ler novamente. O salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus,
o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, e sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória ao Senhor. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da tribulação. Socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei como você está nessa noite, como está o seu coração, diante de tudo que nós temos visto e vivido. Mas saiba que Deus está no controle da situação. Deus, Ele nunca mudou. Ele é o mesmo. A sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, Ele continua sendo nosso refúgio. Ele continua, Ele não perdeu o controle, Ele continua tendo o controle da situação, da sua vida, controle da sua vida e o controle da minha vida. Então, não temeremos. Amém? Então, nós não temos o que temer. E vamos continuar louvando e engrandecendo esse Deus maravilhoso. Amém? Eu convido a Aline nesse momento para nós continuarmos louvando aquele único que é digno de todo louvor e toda adoração. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos celebrar, louvar o Senhor com alegria, né? Porque Ele tem nos dado vida, Ele tem nos dado, derramado da sua misericórdia, da sua graça sobre nós. Então vamos celebrar aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Um pouco mais de retorno, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Se ouve o som das águas do rio de Deus que vem chegando, posso ouvir o som da chuva que vem sobre a terra seca, posso sentir o vento do Espírito sobre o vale de ossos secos, posso sentir o tremor dos montes ao ouvir a voz do Todo-Poderoso, nosso Deus. Oh, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, Ele vem sobre mim, aleluia. Posso ouvir o som das águas do rio de Deus que vem chegando, posso ouvir o som da chuva que vem sobre a terra seca, posso sentir o vento do Espírito sobre o vale de ossos secos, posso sentir o tremor dos montes ao ouvir a voz do Todo-Poderoso, nosso Deus. Oh, aquele que era, aquele que é, aleluia, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, Ele vem sobre mim, Ele vem sobre ti, Ele vem sobre nós, ai,
Pai, vem sobre nós. Chove sobre mim, Senhor. Chove sobre mim, Senhor. Chove sobre esta geração. Com o teu poder, com a tua glória. Chove sobre mim, Senhor. Chove sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, vem sobre mim, vem. Vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim, vem, vem. Oh, vem, Senhor. Aleluia. Vem sobre nós, Deus. Vem sobre esta geração, Pai. Vem sobre as nossas vidas com poder, com glória. E nos enche com Teu Espírito Santo, Pai. E nos capacita para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós servimos a um Deus maravilhoso, que é um Deus grande, mas que mesmo assim nos ama com amor incondicional, um amor tão grande. Um amor que nos faz cantar, que nos faz celebrar diante das dificuldades, porque sabemos que Ele está conosco. Glória a Deus. Aleluia.
santo, santo, maravilhoso, digno de toda honra e de toda glória, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E neste lugar, Deus, Tu és real, Senhor. Porque a Tua presença se manifesta, Deus, em nossas vidas de uma forma tão maravilhosa, que traz consolo, que traz conforto ao nosso coração, Jesus, que traz alegria, que traz paz. E nós queremos declarar que neste lugar Tu és real, Jesus, e nós queremos Te louvar e exaltar o Teu santo e maravilhoso nome, Deus. Entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Eu creio, Senhor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Neste lugar Tu és real. Então se entregue totalmente. Vou me entregar totalmente. O Teu toque, Senhor, o Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Sim, Deus, mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Tudo que precisamos está em Ti, Deus.
Só precisamos nos humilhar, Senhor. Só precisamos buscar a Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, Jesus. E o Senhor inclinará, Senhor, os Teus ouvidos, Pai. E o Senhor ouvirá o nosso clamor, Deus. Por isso clamamos a Ti, Senhor. Vai ao encontro de cada lar, Senhor, de cada pessoa. Traz cura, Deus, traz refrigério, traz libertação, Senhor. Oh, Deus, renova o desejo de Te adorar, Senhor. Aqueles que estão frios, aqueles que estão abatidos, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua presença, Senhor, possa fluir em cada lar, em cada coração, ó Deus. Traz, Senhor, do Teu renovo. Traz, Senhor, do Teu refrigério, Jesus. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor, Jesus. A minha fonte é o Teu amor, minha herança é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Eu creio, Deus. Mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Nesse momento nós queremos convidar o pastor. Nos dará a palavra nessa noite. Queridos irmãos, aqui estamos para trazer uma mensagem da parte de Deus para todos os corações que estão nos ouvindo nesta noite, que estão atentos nesta noite. É uma mensagem da parte de Deus, porque nós iremos ler a Bíblia Sagrada, nós iremos transmitir lições que a Bíblia Sagrada traz para os nossos dias, para cada um de nós. Então esperamos em Deus, não esperamos no homem, não esperamos em quem vos fala, não esperamos em nenhum de nós, esperamos em Deus, que pela sua palavra, pela sua santa palavra, fale ao nosso coração. Esperamos em Deus, que pela sua misericórdia, pela sua graça, sejamos alimentados pela sua palavra. Esperamos em Deus, que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos alcance e que sejamos ricamente abençoados pelo Senhor com a sua palavra, pois a sua palavra é alimento para a nossa alma, a sua palavra restaura, renova, aviva, a sua palavra ilumina os olhos, é assim que aprendemos. Quero convidar a todos para um texto sagrado de Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 11. Nesta noite iremos falar a história de Moisés e Zípora, sua esposa. Já falamos de alguns casais em momentos passados, e neste momento iremos falar deste casal, Moisés, a sua esposa Zípora, e iremos tirar lições para nossas vidas. Então, Êxodo capítulo 2, do versículo 11
em diante, do versículo 11 ao versículo 22. E o texto sagrado diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas em matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e enxotavam dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu a beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde ele está? Disse a filha: por que eu deixasse lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. Ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. A nossa oração nesta noite é que Deus, na sua misericórdia e na sua graça, nos alcance com a sua palavra, nos abençoe com a sua palavra. A nossa oração nesta noite é que Deus, na sua graça, na sua misericórdia e bondade, alcance a todos, alcance a minha vida, alcance a você que está nos ouvindo, nos escutando, acompanhando aí esta live, ou acompanhando aí este momento de adoração. Que Deus nos abençoe, que Deus alcance o nosso coração e nos conduza, nos alimentando com a sua palavra, e que nestas lições possamos guardá-la no coração e pôr em prática sobre a vida de Moisés e a vida de Zípora, deste casal, e aí tirando lições para nossas vidas. Moisés, filho de Arão e Joquebede, como vimos a semana passada, eles descendentes da tribo de Levi. Moisés significa tirado. Moisés, ele, como já falamos em outra oportunidade, ele foi usado por Deus para libertar o povo de Israel. Zípora, filha de Jetro, também conhecido como Reuel, Obabe, esses 3 nomes é dado ao sogro de Moisés. Ele é sacerdote Midian, né? Zípora, o significado do nome dela significa passarinho ou pardal. Então vejamos agora algumas lições desse casal para as nossas vidas. Estamos falando para casais, estamos falando para a família, mas lógico que Deus pode alcançar a qualquer um, seja ele casado ou não, para que o Espírito Santo venha fazer uma obra no coração e assim aquela pessoa colocar em prática a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a primeira lição que tiramos da vida de Moisés e de Zípora é que entre nós, entre os casais, deve haver procriação. Já falamos muito pouco sobre isso e agora queremos falar mais um pouco, né? Dentre os casais deve haver procriação. Havendo condições, não sendo a mulher estéril, havendo condições de saúde entre o homem e a mulher, segundo a Escritura Sagrada, o princípio nos mostra que eles devem ter filhos, devem procriar. Isso nós observamos lá no Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva. Então podemos observar que o Senhor disse: olha, está aí o jardim do Éden, está aí toda a terra, e vocês multiplicai-vos, né? Enchei a terra.
Isso era questão da procriação, eles deveriam ter filhos. Nos nossos dias também, sabe, aqueles que se casam, como já falamos, quem casa quer casa, mas quem se casa também deve ter filhos, procriar, porque assim o princípio da palavra de Deus nos mostra. Lógico que o casal deve se programar, se organizar, e aí por diante, segundo a graça de Deus, segundo a bondade de Deus, devem ter filhos. Observando o Salmo de número 127, do versículo 3 ao versículo 5, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então o casal deve ter filho, porque isso é bênção do Senhor, isso é herança do Senhor. O casal deve ter filho, porque isso é um galardão da parte de Deus para com os casais, para com a família. Procriação, lá no princípio observamos e devemos observar este princípio e de fato colocar em prática, a não ser, como já falei para os irmãos, para os amigos que nos escutam, a não ser que a mulher seja estéril, a não ser que haja um problema de saúde entre o homem ou a mulher, mas caso o casal seja saudável, eles devem ter filho, porque isto é da vontade de Deus. Isto tem fundamento na Escritura Sagrada, isto agrada a Deus. Então o salmo que nós lemos, ele diz: feliz o homem, sabe, que tem filhos, que enche as suas aljavas de filho. Ele é semelhante a um guerreiro, sabe, que tem bastante flechas e está pronto contra o inimigo. A velhice também pode ser um inimigo. E se um homem chegar à velhice, chegar à idade bastante avançada, também a mulher chegando à velhice, uma idade bastante avançada, se eles tiverem filho, aqueles filhos podem guardar os seus pais de um mal pior que poderia vir. Então é necessário e é preciso entender para a Escritura Sagrada que eles devem ter filhos, porque filhos é bênção do Senhor. Aqueles que tiveram a oportunidade e o privilégio de assistir o doutor Enéas numa roda viva, ele respondendo a uma pergunta do jornalista sobre o homossexual, ele disse o seguinte, ele disse: se o homossexual generalizasse, representaria a extinção da espécie. Então, por isso que segundo a Escritura Sagrada, sabe, o homem e a mulher é de fato aí que se constitui o casamento e a procriação. Então, observando os detalhes de doutor Enéas, lógico que isto de fato é algo que é entendido, que é algo compreendido pelos que põem o coração na verdade, que põem o coração no que é certo e no que é errado, sabe? Se daqui a 100 anos se generalizasse o homossexual, de fato a raça humana seria extinta, assim disse doutor Enéas, homem bastante respeitado, saudoso, que já partiu para a eternidade. Mas isso é uma verdade que nós devemos observar. Casamento, deve haver procriação. Em segundo lugar, observamos isso, antes de partir para o segundo ponto, Moisés teve 2 filhos, que foi Gerson e Eliezer. Então, por isso que observando em Moisés e Zípora, eles tiveram os filhos, procriaram, o casal também deve procriar. Então, em segundo lugar, entre nós, sabe, filho de profeta não é profetinha. Queridos irmãos, observando a história de Moisés, quando Moisés encerra a sua missão, quando chega o momento de partir para a eternidade, quem assume o lugar de Moisés não são seus filhos. Porque para o entendimento de alguns, é um entendimento equivocado. Filho de profeta é profetinha, sabe? Filho de pastor é pastorzinho. Filho de crente também é crente. Não é por aí, não é por aí. Sabe? Como nós já sabemos, o ditado popular, filho de gato, né? Gatinho é. E por aí vai. Filho de peixe, peixinho.
mas filho de profeta não é profetinha, filho de pastor não é pastorzinho, sabe? Isso aí não é uma regra estabelecida pela Escritura Sagrada. Possa até ser que filho de pastor mais tarde seja um pastor, mas isso não é regra absoluta para que de fato tenha que suceder assim o pai. E podemos observar também outro detalhe na vida de Moisés com Zípora, sabe, queridos irmãos? O líder da nação de Israel, Deus constituiu Moisés naquela época, sabe? Para liderar todo aquele povo no deserto, foi vocacionado Moisés, foi chamado Moisés. Então, o líder não era a mulher de Moisés. Nós não encontramos na Escritura Sagrada a mulher de Moisés liderando toda aquela nação, todo aquele povo no deserto. Não, porque Deus não tinha chamado a Zípora, Deus tinha chamado a Moisés. Então, nos nossos dias, sabe, isso é uma grande lição. Mulher de pastor não é pastora. Não é pastora. Tem pessoas que não entendem, tem pessoas que vivem equivocadas. Eles têm que entender que Deus vocacionou o homem para pastorear o rebanho, e a esposa daquele pastor não foi vocacionada e não é pastora. Semelhante o caso aqui de Zípora. Isso deve o povo compreender e entender, sabe, que essa questão de vocação, sabe, é uma questão da soberania de Deus. Deus escolhe quem Ele quer escolher. Não é o povo de Deus que escolhe. Não somos nós que escolhemos. É o Espírito Santo que inquieta o coração de um servo de Deus, o Espírito Santo que o chama, que o inquieta, para que este rapaz, para que esta pessoa, para que este homem esteja servindo ao Senhor, comprometido na obra do Senhor, para que este homem seja vocacionado nesta área do ministério. Então, entre nós, filho de profeta, não é profetinha. Se entre a família, queridos irmãos, pensando também nesse detalhe, quem foi vocacionado por Deus para liderar, também, queridos irmãos, foi o homem e não a mulher. Não que o homem seja melhor, não que o homem seja mais importante, não. Foi Deus que, de fato, instituiu ao homem na liderança, e a mulher deveria auxiliá-lo, porque o homem precisava do auxílio da mulher. Então podemos observar na Escritura o seguinte, sabe? Deus escolheu Moisés, depois Deus escolheu Josué, e não os filhos de Moisés, para continuar aí como profeta. Deus escolheu Samuel e tantos outros profetas. E da mesma forma, Deus chamou os apóstolos, e os apóstolos serviram ao Senhor, foram vocacionados para esse ministério, mas é bom que possamos compreender. Deus chamou Moisés, Deus talvez tenha chamado aí outros homens, sabe, na história. Deus sim chamou homens para servir a Ele, mas a esposa não é pastora, a esposa não é profeta, e nem é uma obrigação, uma regra, os filhos também ser profeta. Em segundo lugar, em terceiro lugar agora, as lições que podemos tirar de Moisés e de Zípora, sabe? E podemos ir mais além, né? As lições que podemos tirar da família de Moisés, porque agora nos parece que Zípora faleceu e Moisés iria agora escolher ou buscar outra esposa. E entre nós não deve haver preconceito ou racismo. Eu queria que você estivesse raciocinando muito bem e nos acompanhando. Em primeiro lugar, entre nós deve haver procriação. Em segundo lugar, entre nós, filho de profeta não é profetinha, né? Mulher de profeta, sabe, querido, não é, sabe, aquela que profetiza nesse sentido. Queremos entender segundo a Escritura Sagrada. E em terceiro lugar, entre nós não deve haver preconceito ou racismo. E para isso eu lhe convido para Número, capítulo 12, um texto bastante... Número, capítulo 12, e o versículo 1,
vai dizer o seguinte: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Então esse texto vai dizer que tanto Arão, irmão de Moisés, como Miriam, eles falaram contra Moisés. Eles se queixaram contra Moisés, se levantaram contra Moisés, porque Moisés tomou para si uma mulher cuxita. O que é uma mulher cuxita? Uma mulher etíope. O que é uma mulher etíope? Uma mulher africana. Então, quando Arão, e Miriam, irmã de Moisés, sabedor que Moisés é o que nos dá a entender, provavelmente Zípora, a primeira esposa, teria falecido, e agora quando Moisés toma a sua segunda esposa, que é a mulher cuxita, uma africana, uma mulher da cor negra, então aí se levanta Arão e Miriam para se reclamar e contra Moisés. O texto, ele é bastante enfático. O texto por 2 vezes vai falar desta mulher, né? Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Podemos observar que no versículo 2 de número 12, podemos observar que aqui há outra queixa também de Arão e de Miriam contra Moisés, dizendo Arão e Miriam: olha, será que Deus fala somente por você? Mas a confusão, o pé da confusão foi o pé do desentendimento, ou o pé, para que Arão e Miriam se revoltassem contra Moisés. Podemos entender em Número, capítulo 12, versículo 1, foi por causa dessa mulher cuxita, foi por causa dessa mulher negra. E, queridos irmãos, nós tiramos aqui uma grande lição. Em Moisés não havia preconceito ou racismo. Aquela mulher estava entre o povo de Deus, porque quando saiu o povo de Israel do Egito, provavelmente saiu outros povos, outras raças também no meio do povo de Deus, e ali estava aquele povo entre o povo de Deus, com certeza ouvia da parte de Moisés, outras raças, aqueles outros povos, ouviam falar do nosso Deus, e ali estava também aquela mulher cuxita no meio do povo de Deus, e aí Moisés a toma como esposa. E podemos observar que houve, de fato, um grande problema. Mas Moisés vai dizer mais tarde, e eu queria observar Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 a 18, o que Moisés vai dizer, como palavra de Deus para todo o povo. O que Deus diz através de Moisés. E ele diz o seguinte: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Amai, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Observai que o próprio Deus inquieta o coração de Moisés, o próprio Deus dá esta palavra a Moisés, para que Moisés diga a todo o povo: olha, Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa, como muitas vezes nós somos tentados pelo diabo a fazer. Nós somos tentados a fazer acepção, se a pessoa é preta ou branca, se a pessoa de fato tem algum poder aquisitivo ou não, se a pessoa de fato ela tem alguma coisa que nos agrada ou não. Sempre, muitas vezes, somos tentados a fazer acepção de pessoas. Mas Deus diz ao povo, através do próprio Moisés, que o próprio Deus não faz acepção de pessoas. E o próprio Deus quer que se ame o estrangeiro, porque o próprio povo de Israel foi estrangeiro também em terra estranha. E aí estava a palavra do Senhor.
Queridos irmãos, quando nós observamos o livro de Apocalipse, o final da história, o final quando todos os remidos chegam até os céus, chegam até a presença de Deus, depois daquela grande tribulação, podemos observar que de fato Deus não faz acepção de pessoa, até mesmo na questão da salvação, Deus de fato ama e nós podemos observar isso. Por isso eu quero convidar você para ir até Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10, e vai dizer o texto sagrado assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E esse texto sagrado, sabe, o apóstolo João pergunta: quem é esta grande multidão que vem? Esta grande multidão que vem são aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Esta grande multidão que sobe, esta grande multidão que vai até a presença de Deus, Deus tinha lavado pelo sangue do Cordeiro. E interessante, queridos irmãos, que de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, Deus alcançou com a sua graça e com a sua misericórdia. Então Deus não faz acepção de pessoas. Se o nosso Deus não faz acepção de pessoa, por que é que queremos ter o direito de fazer acepção de pessoas? Nós não temos esse direito. Nós não podemos fazer tal coisa. Isso não agrada a Deus, isso não convém. E queremos de fato observar esses detalhes, porque esses detalhes são bíblicos e esses detalhes agradam a Deus. Então, entre nós, não pode haver preconceito. E louvamos a Deus por estarmos no Brasil, né? Um país de uma mistura de várias raças, de vários povos. E aqui, graças a Deus, devemos nos conscientizar de toda esta mistura e amar a todos. E se um homem branco quiser casar com uma mulher negra, ele tem todo o direito, o coração dele deve ficar à vontade, porque isso é agradável a Deus, e vice-versa. Se uma mulher negra também quiser casar com um homem branco, entre nós não deve haver acepção de pessoas. Não deve haver. Tem pessoas que têm acepção, tem pessoas que são racistas, são preconceituosas, mas isto não agrada a Deus. Em último lugar, entre nós não deve haver dominador. Olha, queridos irmãos, Moisés é o líder de Israel. O próprio Deus o vocacionou para que ele estivesse à frente de todo o povo. O próprio Deus o chamou para que Moisés estivesse liderando todo aquele povo, à frente daquele povo, para que Moisés estivesse apacentando aquele povo, para que Moisés estivesse guiando aquele povo até a terra prometida. E entre nós não deve haver dominador. Moisés não foi dominador. Em que sentido? Dominador significa aquele que tem um caráter autoritário. O sinônimo de dominador aqui, tirano, ditador, opressor. Moisés não foi tirano, opressor, nem no meio do povo de Deus, nem tampouco no meio da sua família. Moisés não foi um ditador. Moisés não foi um tirano. Moisés não foi um opressor. Moisés não foi um dominador nesse sentido. A família de Moisés, com certeza, recebeu da parte de Moisés tudo aquilo, sabe, que Moisés, como líder da família, trouxe e a deu conforme Deus estava lhe orientando para que ele desse à sua família, sabe? Então podemos observar esses detalhes. E esses detalhes, observando tanto na vida de Moisés, como na vida de qualquer um cristão, podemos entender que de fato Moisés, ele era um líder e não um dominador. O significado do líder, diferente de dominador, é aquele que tem autoridade para comandar, dirigir, administrar ou apacentar. Observe, queridos, que o Salmo 23 vai dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
O Senhor nos guia a pastos verdejantes. Deus nos alimenta com a sua palavra. Deus nos alimenta com o pão de todo dia, fazendo a provisão. Observe que Deus nos apacenta. Deus tem de fato, queridos irmãos, o domínio sobre os céus e a terra. Deus tem de fato o domínio sobre toda a sua criação, mas Ele não é o dominador nesse sentido de tirano, de opressor, não, de hipótese nenhuma. Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que ama, Deus é aquele que leva a pastos verdejantes, Deus é aquele que nos livra do mal, Deus é aquele que nos guarda do inimigo, da fúria de Satanás. Deus é aquele que guarda o seu povo. E observando o caráter do nosso Deus, sabe, queridos irmãos, nós também, queridos irmãos, somos e devemos ser, tanto na família ou em qualquer outra instituição que Deus nos coloque, devemos ser líder, devemos apacentar, devemos administrar de uma maneira que glorifique e que exalte a Deus. Moisés não era um dominador. Para isso, eu quero levar você para a epístola de 1 Pedro, capítulo 3. Observar alguns detalhes comigo, sabe? Para que possamos aprender essa lição com Moisés, que ele não era um dominador da família. Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 3, o versículo 1, observe o que diz o texto: mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então o texto sagrado vai dizer o seguinte: mulheres, sede vós submissa, porque Deus instituiu o homem como líder da casa. Não como aquele que, de fato, vai pisar a esposa. Não, por esse lado não. Mas observe o que Deus diz, sabe, aos homens. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ou seja, versículo 7, vai dizer o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher. Olha, a Bíblia está exigindo que o homem tenha consideração, respeito para com a sua mulher, para que o homem tenha bom trato para com a sua mulher. E o texto continua: e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. O marido deve tratar a esposa com dignidade, com respeito, com amor, com consideração. Sabe, nós não somos dominadores, tiranos, opressores, porque quem se posiciona desta maneira, quem de fato pratica tal coisa, não agrada a Deus, não é de Deus. Podemos até assim dizer. Um homem que constantemente é uma opressão para a sua esposa, para a sua família, um homem que constantemente é um tirano dentro de casa, sabe, ele não tem nenhuma evidência, nenhum sinal que ele é de Deus. Mas se ele a considera, como diz o texto sagrado, se ele a respeita, se ele trata com amor, com dignidade, sabe, irmãos, isto é uma evidência que este marido é um líder que ama a família, é um líder, sabe, constituído por Deus e não um tirano. Porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, observando na vida de Moisés, observando essas 4 lições neste casamento, nesta família, eu quero repetir que já estamos encerrando. Em primeiro lugar, entre nós deve haver procriação. Em segundo lugar, entre nós, filho de profeta não é profetinha, isso aí fica bem claro no nosso meio, sabe? Filho de pastor não é pastorzinho, mulher de pastor não é pastora, que isso fique bem claro no nosso meio. Em terceiro lugar, não deve haver preconceito ou racismo no nosso meio. Por isso que a casa do Senhor está aberta para todos os povos, tribos, raças, para que venham e formem uma só família, a família de Deus. E por fim, como falamos, entre nós não deve haver dominador. Queridos irmãos, só para a gente encerrar aqui na questão de dominador, o nosso país, sabe, a nossa nação, deveria observar os princípios da Escritura Sagrada, o princípio, sabe, dos líderes, dos servos do Senhor, e saber que, sabe, as autoridades constituídas por Deus não são dominadores, não são dominadores.
Não são, ou seja, não devem ser dominador, não devem ser tiranos, não devem ser opressores. É triste, mas nos nossos dias, alguns governadores, não todos, a maioria, é triste nos nossos dias, alguns prefeitos, em vez de ser um líder que apacenta o povo do Estado, em vez de ser um líder que cuida do povo do Estado, tem sido um tirano, tem sido um opressor, tem sido um dominador com seus decretos injustos. É triste, mas nos nossos dias, sabe, no Brasil, um país democrático, muitas vezes é tirado do povo de Deus, é tirado do povo brasileiro o direito de ir e o direito de vir, sabe, é tirado do povo brasileiro, sabe, o direito de se expressar, é tirado do povo brasileiro o direito de ter religião, de ter a sua fé, sabe, é triste nos nossos dias observar esses tiranos, esses opressores, mas que o povo brasileiro esteja de olhos abertos. E isso é uma mensagem para a família, é uma mensagem para a nação, para o Estado, e também não deixa de ser uma mensagem para a igreja do Senhor. Porque o apóstolo Pedro, no capítulo 5, escrevendo para a igreja do Senhor, ele vai dizer o seguinte, apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, sabe? Mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Aqueles que são instituídos por Deus como autoridade na terra, aqueles que são instituídos por Deus como autoridade na família, aqueles que são instituídos por Deus como autoridade no Estado, há de prestar conta a Deus, porque nós não somos dominadores, nem devemos ser dominadores do próximo, devemos ser administradores, devemos ser aqueles que apacentam o rebanho, devemos ser aqueles que de fato exercem essa função de líder de uma maneira que agrade a Deus, de uma maneira que possa exaltar e glorificar a Deus. Então, encerrando, pegue essas 4 lições da vida de Moisés e de sua família e aplique na sua casa, na sua vida, porque eu me esforçar para aplicar na minha vida, para aplicar na minha família. Faça isso, isso é agradável a Deus. Faça isso, porque isso é bem-vindo no nosso meio. Estamos chegando já ao momento final da reflexão, mas ainda vamos cantar, ainda vamos louvar a Deus e bendizer ao Senhor. Então, o grupo aí está convidado para louvar a Deus. Esse aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que você possa dizer nessa noite, Senhor, te adorar é o meu prazer, mesmo diante de todas as dificuldades. Nós possamos declarar isso, que adorar o Senhor é a coisa que nós devemos sempre fazer. Adorar em todo tempo, adorar em todo momento. Então, que você possa falar isso nessa noite. Meu viver.
exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Aleluia, glória a Deus. Que esse venha ser sempre o nosso desejo de adorar cada dia mais o Senhor. Então vamos celebrar o Senhor, dizendo que há uma vontade em nós, essa vontade que vem de Deus de adorar o Senhor. Há uma vontade em mim de adorar o Senhor. Há uma vontade em mim de exaltar o seu nome. E quando isso acontece, não quero mais parar. As mãos se levantam, meu corpo quer pular. Que vontade de adorar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Glória a Deus, te amo, Jesus. Aleluia. Quando eu estou na batalha, eu preciso adorar. Quando eu recebo vitória, eu preciso adorar também. E quando isso acontece, não quero mais parar. As mãos se levantam, meu corpo quer pular. Que vontade de adorar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Esse é o dia que o Senhor me deu. Que vontade de adorar, que vontade de adorar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar.
Senhor, e para sempre vou te amar. Te amamos, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos e amigos, já estamos chegando aí ao final, somos gratos por tudo, somos gratos e louvamos a Deus por esse momento tão especial, por esse momento de louvor, de adoração ao Senhor, e somos gratos a Deus, louvamos a Deus pela sua presença, por você estar conosco, louvamos a Deus por essa oportunidade tão rica que Deus nos concede, de poder louvar o seu nome, adorar o seu nome, louvamos a Deus, porque de fato nós somos alcançados por Deus pela sua palavra, nós somos conduzidos por Deus a render graças a Ele e louvar o seu nome, então louvamos ao Senhor. Agradecemos a Deus por esta noite, por este momento, de todo o nosso coração. Vamos orar, encerrando, e logo após, ainda vai cantar? Então, vamos orar encerrando, ok? Tem um hino, né? Amanda parece que vai, enquanto ela canta, aí encerra. Mas eu quero fazer uma oração nesse momento de gratidão a Deus. Quero louvar por todos vocês. Eu já vi aí, dei uma olhadinha aí bem rapidinho aí no Face. Vi nossos irmãos e amigos aí do Brasil todo, sabe? Um ali, outra ali. E eu fico grato a Deus de todo o meu coração. Eu louvo a Deus, né, pela minha filha, pelas minhas filhas, minha esposa está acompanhando. Eu louvo a Deus de todo o meu coração. Amado Deus, obrigado por esse momento. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Senhor, deste momento de cantar, de louvar, pelo privilégio que temos de poder invocar o Teu nome e saber que o Senhor ouve as nossas orações. Alcança todos que estão participando, que estão assistindo, Senhor. Alcança todos com a Tua graça, abençoa, Senhor. Contempla o desejo do coração de cada um, vê os problemas de cada um, Senhor, e alcança o coração, derrama da Tua graça, da Tua bondade, trazendo a paz ao coração, alegria ao coração, trazendo o Teu socorro para cada um, Senhor. Te louvamos por tudo nesta noite, te agradecemos de todo o nosso coração, ó Deus, por tudo quanto o Senhor nos concedeu nesta noite. Obrigado, Senhor, pelo ar, pelo momento que falamos. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que foi anunciada. Obrigado pela Tua presença conosco, a Tua graça. Obrigado, meu Deus, nós não estamos só. Estamos com a Tua presença, com a Tua graça, e a Tua graça é melhor do que a vida. Te oramos agradecido em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então Amanda vai cantar aí, enquanto ela canta, e assim nós encerramos. Você cante também, louve a Deus conosco e bendiza o nome do Senhor. Te busco, te procuro, Deus, no silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor
prosseguindo. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia.